Cara, eu achava que eu sabia tudo porque eu tava na operação, mas eu não sei de nada. Eu sei fazer a operação acontecer, mas e se eu não estiver ali? Legal, então eu preciso aprender as habilidades técnicas para fazer aquilo. Com certeza, é o primeiro caminho. Mas erra e muito quem acha que para ali o papel do líder. O onboarding, a conversa semanal com os líderes, a conversa mensal com as pessoas, do olho no olho, ela tem que ser feita e ela não vai surtir efeito rápido. Sim, eu preciso saber fazer, porque eu vou precisar ensinar, mas eu tenho que largar o osso e eu tenho que deixar a equipe desenvolver. Senão eu nunca vou conseguir sair desse lugar pra cuidar a outra ponta. Como é que pode que agora tá aparecendo pessoas boas, né? Não é que tá aparecendo pessoas boas, a gente tá conseguindo formar melhor as pessoas. Sim, e muitas vezes a gente tem pessoas incríveis no time, mas a gente não dá espaço pra eles crescer. É claro que nos primeiros anos nós também não fazíamos onboard, foram ferramentas que a gente foi aprendendo com o longo do tempo e que através do nosso aprendizado e de vendo o quanto a gente viu evoluções em função disso, a gente leva, só que elas não são evoluções do dia para a noite. O que muitas vezes faz alguém, esses são hábitos e rotinas que eles são perenes, que eles têm que estar sempre dentro, é um ritual que vira isso, né? Igual a gente escova todos os dias os dentes. A gente vai pra academia hoje, a gente não vai estar forte amanhã. Sim. A gente vai levar, sei lá, meio ano, 1 ano, 2 anos, uma vida inteira que a gente tá ali cuidando daquilo para não afetar a nossa saúde, para não piorar, enfim. A mesma coisa são esses rituais com a equipe. O onboarding, a conversa semanal com os líderes, a conversa mensal com as pessoas, do olho no olho, ela tem que ser feita e ela não vai surtir efeito rápido. Então, assim, se alguém do Quero Café tá com alguma dificuldade, como a gente fala, entra, começa a fazer isso e repete durante 6 meses. E aí a gente vai ver. Só que aí exige a disciplina do líder. Por isso que é o ser humano sempre em primeiro lugar. E é uma coisa muito difícil que eu acho que eu já interpretava errado e eu acredito que todo mundo que ainda não liderou vai interpretar errado. Porque a gente lidera pelo exemplo, certo? Uhum. Todo mundo sabe disso, né? O que é liderar pelo exemplo? É a gente saber fazer o que a gente quer. Como é que eu vou cobrar e instruir as pessoas se eu não sei fazer? Isso era agir lá de 2019, 2020. Legal, então eu preciso aprender as habilidades técnicas para fazer aquilo. Com certeza, é o primeiro caminho. Mas erra e muito quem acha que para ali o papel do líder. Porque isso pode me levar à falsa ilusão que o meu papel, G, dentro da operação, tem 4 comandas no bar, eu vou ajudar lá a fazer o bar. Tá entrando um cliente, eu vou lá abrir a porta, vou levar o cardápio, vou fazer isso. Legal, é isso, mas não é só isso. Sim. Liderar não é isso, é eu saber tudo isso e eu ir formando as pessoas para as pessoas fazerem isso. Então eu tenho esse repertório de conhecimento que vai me dar bastante condição para eu sentar e conversar com a Gi e de eu não ser alguém que está lá só exigindo, tem que fazer isso porque a franqueadora quer. Não, não é porque a franqueadora quer. É porque é o nosso jeito de trabalhar aqui. A gente acredita nisso, a gente acredita que é importante fazer isso. Eu, Gi, acredito. Toda vez que eu, líder, tô me ancorando em alguém acima de mim, eu mesmo tô matando a minha liderança. Eu mesmo tô matando a minha autonomia. Um líder fraco, né? Que mensagem eu tô passando? Na verdade, não sou eu que mando aqui, é a franqueadora. Isso. Ou é o meu... Eu preciso me... Então, assim, não, eu, Gi, tô passando... pessoal, aqui a gente acredita nisso. É importante servir, é importante abrir a porta, é importante o tempo de entrega. E eu fiz isso muito tempo. Todos nós fazemos. Só que parece simples o que a gente tá falando. Mas é, assim, é determinante para formar a nossa liderança. E só ainda para não perder, assim... Quando a gente tá ali exercendo aquela frase bonita do Instagram, é liderar pelo exemplo, é fazer o que precisa ser feito. Eu sempre falo, sim, é fazer o que precisa ser feito, mas o líder tem que aprender a entender o que é o que precisa ser feito. Então, assim, é melhor eu Gi, regular o moedor de café todo dia de manhã e fazer isso e aquilo do checklist, ou eu dar o onboarding e treinar as pessoas novas que estão chegando no time? Treinar as pessoas novas. Eu fiz muito isso, assim, a gente precisa fazer porque a franqueadora falou que é assim, porque o Diogo quer que a gente faça assim, porque o Ramon falou, são os sócios, né, o Diogo e o Ramon, porque eles querem que faça assim. E, cara, não dá, não conecta o time. Eles não vão comprar a ideia porque tu tá falando que alguém mandou fazer.
E eles vão ficar com raiva dessas pessoas. Então, não funciona, sabe? Eu acho que vale muito mais tu fazer a cultura ela ser presente no dia a dia das pessoas e falar, olha, a gente precisa fazer isso. Agora a gente vai montar uma estratégia, tá? A gente tá com o almoço fraco, então a gente vai ver o que tá acontecendo. A gente vai, por tanto tempo, cuidar o tempo dos pratos. A gente vai ver como é que tá a nossa luz do passaprato, tá quentinho, tá mantendo aquecido? O cliente tá sendo recebido, não tá? Então a gente vai montar essa estratégia e a gente vai acompanhar isso agora. E vamos ver se vai funcionar. E funciona. Se tu olhar pra dentro, funciona. Só que, por exemplo, eu não vou conseguir ver se meu atendente tá atendendo bem e ver como é que tá o tempo da cozinha se eu quiser ficar lá na régua de pedido, cantando pedido. E aí é muito do que tu tá falando, é liderar pelo exemplo. Sim, eu preciso saber fazer, porque eu vou precisar ensinar, mas eu tenho que largar o osso e eu tenho que deixar a equipe desenvolver. Senão eu nunca vou conseguir sair desse lugar para cuidar a outra ponta, que era o que acontecia comigo. Eu acho que eu virei a chave, assim, no encontro dos franqueados, sabe? Sim, eu mudei minha liderança faz uns 3 anos, mas que eu virei a chave, assim, da necessidade de conversar, de desenvolver, de fazer o onboarding no encontro dos franqueados. Eu saí de lá, até te mandei um áudio, né? Eu saí de lá, assim... Cara, eu achava que eu sabia tudo porque eu tava na operação, mas eu não sei de nada. Eu sei fazer a operação acontecer, mas e se eu não estiver ali? Eu tenho que ensinar as pessoas para que elas sigam fazendo aquilo e para que elas cresçam e que elas sejam líderes no futuro e, quem sabe, sócios operadores. Então, hoje eu falo muito com a minha liderança de Caxias, assim, eles são maravilhosos. E eu deixo isso claro para eles. Cara, vocês são fera demais. Porque se eu não tivesse ali com eles, dando o exemplo e desenvolvendo eles, hoje eu não conseguiria estar lá em Nova. Então, é muito isso, assim, cara, ensina, larga o osso, mas observa. E sim, exato. E aprenda a lidar com o teu ego. Sim. Porque talvez, olha como é, e a gente tem que aprender a enxergar isso, o nosso elogio, o nosso trabalho bem feito é ver as pessoas fazendo melhor do que a gente fazia o nosso trabalho. Sim. Parece simples, né? Parece ter também a frase que com certeza todo mundo já viu assim e tal, né? Contrate pessoas, forme pessoas que façam melhor o que tu faz. E é muito real. Só que tem líder que não deixa o ego permitir isso. Porque eu preciso a todo momento estar em evidência. Eu preciso que o elogio venha para mim. Então, quando tu tá trabalhando na loja, tu tá ali atendendo, a pessoa vem, pô, tu sente ali o elogio tá vindo para ti, porque é tu que tá atendendo. É tu que tá no caixa e tal, e tal, e tal. E agora a Gi não tá mais quase em Caxias. E talvez a Gi vai escutar, ou já tenha escutado, como melhorou essa loja. E tu não tá mais lá. Se tu não tá bem dentro de ti, tu não consegue administrar o teu ego, tu chega a ficar triste com isso. Porque tu pensa assim, cara, estão elogiando eles e tal. Mas aí daqui a pouco tu até tem aquela assim, tá, mas ontem deu um problema e quem teve que resolver foi eu, Gi. Mas daí ninguém sabe, né? Exatamente, é isso que é liderar. Aplaudir o trabalho das pessoas e atuar nos ajustes, nas correções, assumindo a bronca. Quando der o problema, cara, deixa que eu vou resolver, é um problema nosso, um problema meu, né? Então, é ficar feliz pela evolução da equipe. Como tu fala assim, cara, vocês são muito fodas. Cara, isso é gostoso demais, assim, sabe? Quando a relação líder e liderado, ela transcende isso, ela realmente gera aquele... E vai ter conversa difícil, vai ter conflito de ideias, mas faz realmente o liderado entender, cara, a gente está no mesmo caminho, essa pessoa está fazendo isso pelo meu bem, para ela evoluir, sabe? E não desistir de mim. Pô, talvez se a gente não olha para um horizonte longo, talvez agir lá do passado, num pessimismo, talvez não faria sentido, mas não, as pessoas podem. Se as pessoas quiserem, as pessoas podem abrir a cabeça, né? E sempre há tempo. Eu acho que essa mensagem principal pode ficar para a galera do Quero, que alguém que está com mais dificuldade na sua operação, tu vai fazer 7 anos de Quero, tu tá 6 anos e meio. Quando tu tava 5 anos e meio no Quero Café, tu foi para encontros franqueados. 5 anos e meio, tu já era um cara e foi lá que tu realmente viu assim, tá, peraí, o que eu sei é operação, eu preciso avançar mais como líder, como formadora de pessoas, né? E é quase que assim um ponto de inflexão na tua jornada, né? De tu, com isso, estar apta a assumir mais desafios.
com certeza essa virada de chave ali de setembro de 2024 fez, nesse ano de 2025, quando aconteceu a situação de Nova Petrópolis, alguém olhar para ti e falar assim, cara, eu acho que a Gi tem condições de assumir esse desafio. Sim, e se eu fosse o líder que eu não largo o que eu tô fazendo, como é que eu ia sair de Caxias e deixar minha régua de pedido lá na mão de pessoas que eu não treinei? Exato. Então, uma coisa muito legal que aconteceu assim na loja e tem muito a ver com isso, o meu coordenador de cozinha, hoje ele é o subgerente da loja. E aí ele tava limpando um freezer e ele acabou furando a serpentina do freezer, vazou o gás, ele me mandou mensagem desesperado. Falei, tá, vamos resolver. Aí ele foi atrás do lugar, arrumou e tal. E aí, teve um tempo depois, a gente teve um problema com uma colaboradora lá na cozinha, que ela não sabia fazer uma massa. E aí ele acabou se estressando com ela, assim, aí eu deixei passar o auê do almoço e depois eu chamei ele. Daí ele, eu já sei. Eu disse, sabe o quê? Ele, tu vai me falar, porque eu gritei lá e tal. Disse, Clóvis, lembra aquele dia que tu tava limpando o freezer e que furou ele? Daí ele, sim, me lembro. A culpa é tua, porque tu não sabia limpar, ou a culpa é minha, porque eu não te ensinei? Ninguém me ensinou. Exatamente. A fulana não fez a massa, porque ninguém ensinou ela como fazia. Tu não pode julgar e culpar ela por uma coisa que a gente não ensinou ela a fazer. É verdade, a culpa é minha, né? E é minha também. A gente tá com erro de processo e a gente precisa corrigir. E aí, quando tu traz pra equipe, assim, esse olhar de cuidado com o próximo, de, tipo, literalmente amar a pessoa, sabe? Cara, olha pra ele com carinho, com cuidado. Vê se realmente a gente seguiu todo o passo a passo. A gente ensinou, a gente estava do lado, a gente fez junto. Muito bom. E senão não funciona, sabe? E aí, hoje a gente desenvolveu ele. E aí, com a minha ida pra Nova, a minha subgerente, que era a Laura... E um legal aqui é que os dois cresceram na operação também. A Laura começou como barista e o Clóvis era auxiliar de cozinha. Então, eles foram se desenvolvendo e é com esse mesmo pensamento que eu tive no começo, sabe? Eu preciso fazer. Depois, a recompensa vai vir. Porque vem. As pessoas enxergam o que a gente faz. E aí, eles foram desenvolvendo. Quando eu fui sair, eu falei, Laura, tu tá pronta pra ser gerente da loja? Não, eu não tô, não sei o quê. Tu trabalha comigo há 4 anos. Tu já me viu resolver N situações. É só tu pensar o que a Gi faria. E é muito engraçado, porque hoje ela me conta, e aconteceu tal problema, não sei o quê, e daí eu parei, o que a Gi faria? E aí eu fiz o que eu achei que tu faria. E eu nunca repreendi eles por fazer alguma coisa diferente do que eu faria, sabe? Ela me falou durante esse período, e aconteceu tal coisa, daí eu mandei a mensagem pra cliente falando isso, tá? Resolvi. Disse, beleza. Tá resolvido, mas eu teria resolvido de tal e tal forma. E aí faz ela pensar num outro lado, sabe? E aí ela leva muito em consideração isso. Tá, eu resolveria assim, mas eu acho que a Gi faria de tal forma, então eu vou fazer desse jeito. Não para ela seguir como eu faria, mas para ela ter um outro ponto de visão, sabe? E aí agora a gente tá desenvolvendo o Clóvis na frente, porque ele tem total domínio da cozinha. E agora a gente puxou ele pro salão, né? Ele... Antes de trabalhar com a gente, ele fazia extra como garçom. Então, ele já tinha um pouco dessa noção, assim. E aí, a gente está ensinando as outras coisas para ele. E eu levei ele para Nova Petrópolis. Porque é diferente eu chegar numa loja que já está em operação. Não fui bem recebida lá. E aí, eu precisei... Geralmente, um novo líder não é bem recebido numa unidade já em operação. Gente, foi... É a mudança mesmo que para positivo ela vai gerar uma resistência. O ser humano é resistente à mudança natural. E eu acho que se eu não tivesse tido essa caminhada em Caxias, eu teria corrido. Porque foi punk, assim. E aí eu fui conversando com eles, fui falando, gente, eu sou da operação, eu conheço a operação, e fui falando situações da operação, e eles foram baixando a guarda, assim. Mas eles só conectaram de fato comigo quando eu levei pessoas de Caxias para lá para conversar com eles sobre como era em Caxias. Que foi o caso do Clóvis. Eu levei ele para Nova Petrópolis e eu falei, Clóvis, a gente precisa conversar com a coordenadora de cozinha aqui de Nova, a Larissa. Uma evolução incrível também, a gente está vendo nela, assim. Tem muito para desenvolver, mas ela está
E a gente tá conectando com ela, sabe? Eu acho que isso é o essencial. E aí ele foi conversando com ela e tal, e aí a gente sentou numa conversa nós três, e de repente ela começou a chorar. Porque eu não tive isso que vocês estão fazendo comigo agora. E não é uma conversa de, Larissa, tu precisa fazer isso, isso e isso, tá? Vai trabalhar. Não. Larissa, como é que tu tá? O que tu tá precisando? Tem alguma coisa que tá faltando? Tu acha que... Como que tá a equipe? Como que tá... E aí vai aquela conversa, são horas. Sim, são horas. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, porque é isso que vai fazer a operação rodar de uma forma muito mais leve. Exato. E vai permitir as pessoas se desenvolverem, né? Sim. Ou como é que pode que agora tá aparecendo pessoas boas, né? Não é que tá aparecendo pessoas boas, a gente tá conseguindo formar melhor as pessoas. Sim, e muitas vezes a gente tem pessoas incríveis no time, mas a gente não dá espaço para eles crescer. A gente ainda não tem a condição de formar. Eu acho que esse é o ponto que a loja que está com alguma dificuldade, mais do que o normal, precisa ter força para enxergar. Não vai ficar mais fácil do dia para a noite o acesso a pessoas. E sim, o nosso desenvolvimento como líder vai, depois de um bom tempo, tornar essa jornada mais fácil através do melhor desenvolvimento das pessoas. Mas isso nunca vai acontecer se eu não implantar onboarding, se eu não implantar conversas profundas. Não, Matheus, mas eu trabalho todo dia na operação, converso todo dia. Não, conversar em pé com o atendente, com as pessoas ali no meio da operação, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Isso não é uma conversa. Conversa é sentar na mesa, olhar no olho, gerar uma conexão inicial, gerar um rapport, misturar a vida pessoal, misturar a vida profissional e se entender como um mentor daquela pessoa. Isso é conversa. Não é estar todos os dias na operação do lado, dando uns toquezinhos em pé e falando, ó, Gito, tem que fazer isso, 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 aquilo. Isso não conecta. Isso não é profundo, né? E... Enfim, eu fiquei meio te ouvindo falar assim, tá bonito de ver mesmo essa tua evolução, assim, de como líder, assim, na vontade, assim, que todo mundo entenda isso, né? Só que acho que dá para conectar. Por que tu também consegue hoje ter esse... Porque a vivência de operação te dá repertório. Por isso conecta com liderar pelo exemplo e saber a operação. Não tem como... Talvez tenha, algumas pessoas têm essa habilidade, mas... Não teria como, assim, é muito mais difícil tu chegar em Nova Petrópolis e formando esse time se tu não tivesse domínio da operação. Com certeza. Porque o liderado, ele exige isso. Ele te testa. Ele quer saber se tu sabe fazer. Porque muito líder, muito chefe, na verdade, só sabe dar ordem. Sim. E ordem errada, às vezes, porque não faz ideia do que a pessoa está fazendo. Então, assim, só ordena o quê, mas não sabe o porquê. Isso muda tudo. Fica muito mais fácil liderar quando tu tem repertório de conhecimento. Então, aquele exemplo que tu deu com o Clóvis, né? Foi só porque tu já limpou um freezer. Sim. Tu já fez uma massa. Eu já furei uma serpentina. Tu já fez esse processo. Então, assim, isso significa repertório para quando tu conversar com a pessoa, tu tem ponto de chegada. Tu tem... faz a pessoa sentir, putz, mas ela também erra. Sabe? Aquele nosso valor, né? Se dedicar, se esforçar para cada dia errar menos, né? Isso tudo vai fazendo parte do nosso repertório que a gente usa para conversar com alguém. Isso né? aí. Sobre o errar que tu falou, sim, diminui ao longo dos anos, mas a gente sempre erra com alguma coisa. E não tem problema errar, porque a gente é humano, a gente vai errar. Mas como a gente vai lidar com aquele erro? Como eu vou lidar com o erro do meu liderado, sabe? E ele errou um café. Meu, como que tu errou um café? Agora tu vai ter que comprar isso daí. O que tu tá fazendo? Não funciona assim. Cara, olha só. A gente já falou sobre... a primeira vez que a pessoa errou. Olha, eu vi que tu errou esse café aqui. O que aconteceu? E eu olhei a comanda, daí eu li que era a borda, mas me confundi e botei chantilly. Tá. É impossível fazer isso, né? Não é. Então olha só, eu vou comprar esse café aqui, tá? Mas eu preciso que tu preste mais atenção nas comandas, porque a gente tem um custo específico para cada produto. E quando a gente erra, esse custo ele vai elevar, e aí a gente não vai ter uma operação saudável. Todos os meus colaboradores ouvem CPV e eu explico o que é CPV para eles.
Porque é uma coisa, eu te falo, tu nunca ouviu isso. Ah, CPV. O que é O CPV? que é CPV? O que é isso? Não, eles sabem. Olha só, tu errou esse aqui. Tá, eu vou comprar, mas olha só. A gente precisa cuidar do custo, porque senão não vai ficar saudável. E aí, daqui a pouco, eu quero fazer alguma coisa diferente na loja. Eu não consigo, porque a gente não tem esse valor disponível e tal. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os produtos. Ah, e uma coisa que acontece no bar. Eu já sei fazer a borda e o fundo do café, então eu vou fazer de olho. Cara, pesa. Ah, tu tá fazendo Calibra. qual café? Ah, tal café. Vamos pesar pra ver se tá certinho a quantidade? Tu já olhou no pop? Isso é, assim, ó, 90% do negócio fluir certo. Não deixa de usar o pop. Porque com o tempo tu vai descalibrando a mão, tu vai botando um pouco mais de Nutella e aí daqui a pouco no final a conta não vai fechar, sabe? Demorei, mas é isso. O Tadeu, que faz as análises ali, ele sempre comenta com a gente, cara, o CPV de Caxias é um dos melhores. O gap tá muito bom. Então é isso, é tu explicar pro teu time o que tu tá fazendo e por que tu tá fazendo dessa forma. Porque senão não vai conectar e a galera, tá falando aí. Perfeito. Explicar o porquê, né? E a gente só consegue, o líder só consegue explicar o porquê se o líder conhece o processo, conhece a operação. Então, por isso, sim, aprender a operação, mas não achar que o nosso trabalho termina aí. É uma jornada inicial do líder ser dominador da operação. Depois a gente precisa ter essa habilidade de conversar com as pessoas, de fazer esse outro processo que eu entendo que sim, é a bala de prata. Só que ela não é aquela bala de prata que tu aperta o gatilho e funciona. Sim. Ela é um estilo de liderança, ela é um trabalho contínuo que precisa ser feito, né? Para sempre, né? Então, e com o tempo os nossos líderes vão aprendendo isso. E eles vão fazendo isso. A Laura, o Clóvis, essa galera vai cada dia vendo como tu foi formando eles e eles vão ajudando a formar as pessoas. Eu falo, refletindo agora assim, né? A cultura de uma empresa ela é formada lá no início. Né, pelas primeiras pessoas, enfim, e depois quem são os responsáveis por manter essa cultura viva são os líderes, né? Ainda tem essa, o Gui comentou que viu isso no treinamento, assim, 80% da cultura de uma empresa está na mão dos líderes. Por isso que a gente fala que o líder ele tem a capacidade de escalar o trabalho dele. Então, líder lá em Caxias, quando a Gi não tá, é a Laura, o Clóvis, eles têm que estar alinhados contigo. Eles Sim. têm que estar alinhados, né? Eu falo assim, e essa é outra armadilha, muitas vezes, que às vezes a gente tem que ter, e a gente como líder maior, digamos, da operação, tá vendo o nosso líder desalinhado e foge da conversa. Isso é o maior erro que a gente pode cometer. Porque se a Gi é uma líder e tá desalinhada com o que a gente acredita com a cultura da empresa, cara, ela tem o poder de escalar esse desalinhamento. Ela vai transmitir esse desalinhamento para um monte de gente que tem uma empresa que está totalmente desalinhada. Por causa que tu não está cuidando certo daquele líder, daquela pessoa que está ali à frente.